menos 2, vezes 3 menos 6. Quem zeraria o menos 6? Mais 6. Só que a carga menos 1 anula cargas positivas. Então, o mais 6 vira mais 5. Bom, com base no seu conhecimento agora de número de oxidação, eu vou falar para você o quê? Vou falar sobre oxidação e redução. Veja bem, eu tenho um exemplo aqui em que o cálcio passa de carga 0 para mais 2. Se ele passou de carga 0 para mais 2, significa que ele o quê? Perdeu elétrons. Quando perde elétrons, é sinal que ele sofre o quê? Uma oxidação. Oxidação é perda de elétrons. No outro exemplo, eu tenho aqui o cobre que passou de mais 2 para 0. Foi o contrário. De mais 2 para 0, ele o quê? Ganhou elétrons, né? Ele ganhou elétrons. Olha bem, carga mais 2, entra um elétron negativo, vira mais 1. Entra mais um elétron, vira 0. Então, para ele passar de mais 2 para 0, ele o quê? Ele recebeu 2 elétrons. E quando ele recebe elétrons, ele sofre o quê? Uma redução. Então, redução é ganho de elétrons, ok? Bom, então vou mostrar para você agora uma equação de oxirredução. Veja bem, eu tenho aqui o ácido nítrico reagindo com o dióxido de enxofre mais água, produzindo o ácido sulfúrico mais o monóxido de nitrogênio. Olha só, primeira coisa que eu vou fazer, determinar o NOx de cada elemento dentro dessa equação. Aqui eu tenho, atenção, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, que vezes 3 dá menos 6, mais 1 e menos 6, menos 5. O NOx do nitrogênio para zerar tem que ser o quê? Mais 5. Aqui eu tenho oxigênio menos 2, que vezes 2 dá menos 4, para zerar o enxofre vale mais 4. Na água, né, o hidrogênio mais 1, o oxigênio menos 2. No ácido sulfúrico, eu tenho o oxigênio menos 2 vezes 4 dá menos 8. Eu tenho o hidrogênio mais 1 vezes 2 dá mais 2 com menos 8 dá menos 6. Quem zera? Mais 6 é o NOx do enxofre. E aqui eu tenho oxigênio menos 2 e o nitrogênio mais 2. Olha só. Depois de identificados os NOx de cada elemento na formação dessa equação, eu vou identificar quais foram aqueles que sofreram variação dessa carga do reagente para o produto. Quem sofreu variação? Olha só, o nitrogênio foi de carga mais 5 para mais 2. Mais 5 para mais 2, ele teve uma variação de quê? Teve um delta igual a 3. Olha só, por que eu multipliquei 3 vezes 1? Porque essa variação tem que ser multiplicada pela maior atomicidade. Nesse caso aqui, tanto no nitrogênio do ácido nítrico, como no nitrogênio do monóxido de nitrogênio, o índice, né, a atomicidade é igual a 1. Então 3 vezes 1 é igual a 3. Beleza. Aqui nós temos o enxofre, que foi de mais 4 para mais 6. Qual foi a variação? 2. A mesma coisa, eu tenho um enxofre no dióxido de enxofre e tenho um enxofre no ácido sulfúrico. Então, 2 vezes 1 igual a 2. Olha só, 3 foi a variação do nitrogênio. 2 foi a variação de quem? Do enxofre. O próximo passo seria simplificar, né? Mas como nós temos 3 e 2, não dá para simplificar, pula esse passo, né? Olha só, não dá para simplificar, pulei, próximo passo. Vai ser colocar o quê? O 3 do nitrogênio, o 3 que foi a variação do nitrogênio, para coeficiente do outro, do enxofre. Então aqui eu coloquei o 3 para o enxofre. E vai ser colocar o 2 do enxofre para o outro, que é para o nitrogênio, para a substância do nitrogênio. Ok? Então olha só. Nesse caso, eu coloquei o 3 e o 2 como coeficiente onde? No reagente. Poderia ser no produto? Poderia, porque você sempre irá colocar esse coeficiente do lado que apresentar o maior número de átomos daquele elemento. Exemplo, se eu tivesse um nitrogênio aqui e 2 aqui, esse coeficiente viria para onde? Para o produto e não para o reagente. Mas como eu tenho um de cada lado, nos dois casos, tanto faz, ok? A partir daí, você vai balancear por tentativa. Você vai balancear primeiro os metais, depois os ametais, depois o hidrogênio e por último o oxigênio. Olha só, eu tenho 3 enxofres no reagente. Eu tenho que ter 3 enxofres no produto, tá? Eu tenho
2 nitrogênios no reagente. Eu tenho que ter 2 nitrogênios no produto. Ok. Aqui eu já tenho definidos 3 vezes 2, 6 hidrogênios no produto. Eu tenho que ter quantos? 6 também onde? No reagente. Aqui eu já tenho 2. Para 6 faltam 4. 2 vezes 2, 4. Automaticamente o oxigênio já está balanceado. Como? Eu tenho aqui 2 vezes 3, 6. Eu tenho aqui 3 vezes 2, 6. 6 e 6, 12. E eu tenho 2 vezes 1, 2. Com 12, 14. Aqui eu tenho 3 vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2. 12 mais 2, 14. O oxigênio também está balanceado. Ok? Olha só. Eu posso aqui dizer o seguinte, tá? Para terminar essa dica para você. Olha só. O nitrogênio foi de mais 5 para onde? Para mais 2. De mais 5 para mais 2, o que acontece? Ele diminuiu a carga, ele reduziu. Então eu posso afirmar que o nitrogênio sofreu redução. O que significa o nitrogênio sofrer redução? Que ele recebeu elétrons. O nitrogênio ganhou elétrons, ok? Mas se um ganha, o outro automaticamente tem que perder. Então olha só o que aconteceu com o enxofre. Ele foi de mais 4 para mais 6. Aumentou a carga. Quando aumenta a carga, é sinal que ele perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele sofre o quê? Ele sofre oxidação. Então ali eu posso afirmar que o nitrogênio sofreu redução e o enxofre sofreu o quê? Oxidação. Olha só, se o nitrogênio sofreu, olha só, o nitrogênio sofreu o quê? Redução. É sinal que ele causou a oxidação, né? Então ele é o agente oxidante. Mas o agente oxidante não é só o nitrogênio, é toda a substância na qual está contida o nitrogênio. Bom, então o ácido nítrico é o agente o quê? Se o nitrogênio sofreu o quê? Redução, ele é o agente oxidante. E o enxofre que sofreu oxidação, ele é o agente redutor. Só que o agente redutor não é só o enxofre, é toda a substância na qual está contida o enxofre. Qual é a substância que está contida o enxofre? É o dióxido de enxofre. Finalizando, Rodrigo, por que você falou que os agentes redutores e oxidantes são ácido nítrico e dióxido de enxofre que estão no reagente e não são ácido sulfúrico e monóxido de nitrogênio que estão no produto? Essa é muito importante. Essa vai para você fechar a sua questão. É porque sempre os agentes oxidantes e redutores são aquelas substâncias que estão contidas onde? No reagente. Ok? Bem, essas foram minhas dicas, né? Espero que você tenha uma excelente prova, que isso contribua para que você possa sair muito bem na prova de Química e que você pense muito em mim na hora de sua prova. Muito obrigado.